uma educação antirracista. Então, para você trabalhar a temática da educação antirracista, você precisa acreditar que o racismo ele existe e que ele precisa ser combatido. Não é só citar, não é só fazer cartaz, não é só fazer citações. É você contextualizar, é você se atualizar, é você desenvolver capacidades e criticidade no estudante para que ele possa enxergar isso como um problema que ainda persiste e que precisa ser combatido. É um combate quase que constante. Vai ter fim essa luta contra o racismo? A resposta é bem óbvia, não. Nós já estamos há séculos numa sociedade onde o racismo ele continua sendo um problema estrutural, e esse problema estrutural ele só vai ser amenizado, a palavra é amenizado, não solucionado, quando nós de fato nós tivermos ambientes de fala, e a escola é esse ambiente de fala, porque ninguém debate racismo na calçada, ninguém debate racismo na padaria, o debate do racismo... Meu nome é Camilo Carol, eu sou de uma cidade chamada Jaguaruana, que fica no Vale do Jaguaribe, aqui no estado do Ceará. Sou pai, tenho 2 filhos, sou casado há 13 anos. Minha esposa Daniela, que também é professora. Sou professor de História, formado pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho mestrado e doutorado na área de História pela Universidade Federal do Ceará. Comecei meus estudos ainda no final dos anos 90. E concluí o doutoramento em 2018. Entrei no estado do Ceará como professor substituto em 2006 e depois como professor efetivo em 2010. Fui diretor de uma escola profissional localizada no bairro de Fátima, na cidade de Fortaleza, de 2012 a 2015. E em dezembro de 2017 eu cheguei aqui onde estou hoje, no Jaime Alencar de Oliveira, também na figura de diretor. Sou o professor Rafael Silva, sou formado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em Gestão Escolar pela UFC, mestre em Educação pela Faculdade Federal de Juiz de Fora. Sou professor da rede estadual desde 2008, na disciplina de Geografia, mas também já trabalhei com Sociologia. Trabalhei num projeto chamado Rumo à Universidade, que era um projeto de pré-vestibular dentro da rede pública do Estado. Eu me chamo Hilário Ferreira, sou professor. Hoje estou como professor universitário, mas já dei aula em escolas públicas e privadas. Sou graduado em Ciências Sociais pela UFC, mestrado em História Social pela UFC e hoje estou no doutorado de História Social também na UFC. Como foi o processo de entender as construções racistas da sociedade e como se deu a realização, a construção dos ideais antirracistas e ações antirracistas do senhor ao longo da sua vida e se referindo mais especificamente à área da educação? Eram aqueles que estavam ali à disposição e que eu tive a oportunidade de conhecer e a cor da pele não importava. Até que com o tempo eu passei a entender o racismo estrutural mesmo, assim, isso já como diretor, como professor, né? Que é quando eu começo a notar poucos professores negros, na universidade quase nenhum professor negro, na direção das escolas pouquíssimos professores, professoras, diretores, diretoras, coordenadores negros, negras. E aí ver como isso referencia um conceito do Silvio Almeida, que é filósofo e hoje é ministro dos Direitos Humanos do atual governo federal, quando ele explica o que é o Pacto da Branquitude, né? O Pacto da Branquitude é exatamente isso, brancos conduzindo brancos para cargos de chefia, para cargos importantes, sem que isso seja uma regra social, simplesmente é uma escolha. A gente ainda tem uma dificuldade de enxergar as pessoas pretas nos cargos mais altos. Você vai ter nosso diretor é preto, beleza. Ele não é a regra. Ele é a exceção dentro de um cenário que temos 700 escolas. Se você for fazer uma pesquisa racial dentro dos líderes e gestores, você não vai ter tantos gestores. Quando você vai analisar as pastas,
você também não tem tantas pessoas pretas nos cargos mais altos do secretariado e das superintendências. E isso não é coincidência, isso é um reflexo de uma sociedade que se construiu nesse modelo de que as pessoas pretas têm menos oportunidades e que elas são vistas muitas vezes com desconfiança. O motivo a gente sabe qual é: o racismo. O cara é preto, ele tem sempre um olhar desviado para ele, e esse olhar desviado é uma cultura racista brasileira, e ela acontece muito. Como para você é importante hoje em dia a ideia da representatividade, especialmente se referindo ao ambiente escolar? Para os estudantes dessa escola, certo? Assim, eu já recebi alguns alunos aqui na sala, ou para uma entrevista dos alunos dos terceiros anos, ou então para uma orientação, às vezes para conversar de alguma coisa, e o menino ou a menina é negro, e ele entra aqui e diz assim: o senhor trabalha nessa sala sozinho, essa sala é só para o senhor? E quando eu digo que sim, a pessoa diz: poxa vida, um cara igual a mim, que tem a mesma cor da pele que eu. E veja bem, né? O que para mim podia ser uma coisa elementar e simples, para ele é especial. Por fim, qual é o papel da escola na luta contra o racismo? Você entrar em contato com essa cultura, com essa presença africana e também indígena, a partir da 11.145, né? E trazer para a sala de aula. Por quê? Porque a educação ela tem a obrigatoriedade de reproduzir vamos dizer, no seu currículo a composição étnica dos alunos. Eu vou iniciar essa resposta citando um líder indígena do povo Pataxó, lá da Bahia, o Aguinaldo. Ele diz, e aí se referindo à questão dos povos indígenas, mas eu queria ter a liberdade de me apropriar. É um documentário de 2004 chamado Pisa Ligeiro, e na hora que ele está sendo entrevistado sobre o papel da escola, ele diz assim: a escola que conseguiu nos destruir, essa escola que nos oprimiu durante muito tempo, ela hoje tem um papel de nos libertar. E eu concordo com o Aguinaldo em gênero, número e grau. A partir de resoluções como a Lei 10.639 de 2003, a partir de atividades como as que a gente realiza aqui no Jaime Alencar, o Projeto Africanidades. Então a escola tem um papel fundamental, não apenas para combater o racismo, mas também para criar uma cultura antirracista, né?